Fala galera, tudo bem? Bom, nós estamos falando aí numa sequência de vídeos sobre a condição de identidade, formação de identidade, cultura do Brasil, sensação de pertencimento, entre outros elementos que são fundamentais para a gente entender culturalmente o Brasil. Especialmente em 2022, o carnaval foi em abril, né, por conta da pandemia. Durante 2 anos o carnaval foi cancelado. Em 2022 ele ia acontecer em fevereiro, houve uma reincidência da pandemia, a Omicron e coisa e tal, e aí ele foi adiado para abril. E especialmente em 2022, a maioria das escolas veio com temas relacionados à resistência, veio com temas relacionados à cultura negra, cultura preta, ao povo preto, ao povo negro. E algumas coisas concorrem para isso, algumas coisas são especialmente para isso, tá? Dentre elas, a própria ideia de você resistir à pandemia, sobreviver à pandemia, e aí fazer uma ligação a esse tema de sobrevivência e resistência que o Brasil teve à pandemia e toda uma condição que na política do Brasil houve para diminuir a pandemia e tudo isso que a gente já conhece, fazer essa alusão ao povo que resistiu à escravidão, que resistiu às condições miseráveis e que vivia na época da escravidão e hoje consegue fazer disso uma festa e hoje consegue fazer disso um centro de resistência, tem lá as suas, né, ligações. Então, uma das coisas é fazer essa ligação, fazer essa ideia de que a resistência do povo negro está muito ligada à resistência e à resiliência do povo brasileiro, né? Por isso, uma outra situação é que muita gente nas redes sociais, claro, muita gente que talvez tenha aí, né, seus motivos, que a gente não vai entrar nessa discussão agora, criticou o carnaval porque não esperava que o carnaval falasse tanto de candomblé, esperava enredos diferentes e teve inclusive gente colocando nas redes sociais que eu tô cansado desse carnaval, cria enredos mais elaborados do carnaval. Enfim, criticando a questão das escolas virem falando muito do seu povo, da sua comunidade, da resistência, da cultura negra, da cultura africana, né? E isso tem um porquê, tá? É bom que a gente lembre, e lógico, gente, eu não sou um especialista em carnaval. Tem pessoas muito mais capazes do que eu para falar sobre a história efetiva do carnaval, né? Cito aqui o Simas, um grande professor que ele é um cara espetacular para falar disso. A própria professora Mayra Poubel, que ela é espetacular para falar disso também. Mas, de forma geral, a gente precisa entender que o carnaval, as escolas de samba no Rio de Janeiro especialmente, surgem lá na década de 20 como núcleos de resistência desse povo liberto da condição, né, de escravidão no Brasil. Lembrando que a escravidão no Brasil é de 1889, 1920, aí é pouquíssimo tempo de diferença, né? E esse ex-escravizado, perfeito, e seus descendentes, eles vão criar núcleos dentro de comunidades onde eles moram, onde eles, né, conseguiram a habitação deles. Esses núcleos que eles vão formar tendem a repetir e tendem a determinar a sua cultura. Ali eles buscam reconhecimento cultural, ali eles buscam a sensação de pertencimento. Então ali eles vão buscar a sua musicalidade, a sua ancestralidade, a sua religiosidade. E a partir disso, a partir desse reconhecimento que é feito um grupo, mas que surge do indivíduo, tá? Formam-se os blocos que depois evoluem para as escolas, para os grêmios recreativos de escolas de samba, né? A partir desses núcleos de resistência cultural, né? Onde efetivamente nada mais lógico, nada mais claro do que ao colocar a sua musicalidade, ao transformar essa musicalidade em algo prático, eles tragam a história do seu povo.
eles resgatem a sua história. Então é importante a gente entender que o carnaval, antes de tudo, ele nasce como um projeto de resistência, como um projeto de lembrança, como um projeto de comemoração. Como a gente já vem falando aqui no canal há algum tempo, comemorar não significa só festejar, significa a memória coletiva. E a memória coletiva desse povo está muito ligada à sua religiosidade. Por isso que quando você vai a um barracão de candomblé, você tem um batuque, você tem um tambor, você tem um atabaque, as escolas de samba têm na sua bateria uma grande representatividade, né? Por isso que os mestres nas escolas de samba são tão reverenciados, assim como os babalorixás e alorixás, pessoas mais velhas, as velhas guardas são tidas como professores das escolas de samba. Uma cultura oral é uma cultura muito importante, né? E lidar com isso é lidar também com uma forma de resistência. Então, essa marginalização que lá na década de 20 ela foi atribuída a esses grupos, a esses núcleos, né, ganham hoje a sua reverência nos enredos, porque há esse reconhecimento. E talvez, aí uma interpretação muito contemporânea, talvez uma das poucas vezes que todos nós, enquanto sociedade brasileira, principalmente carioca, né, principalmente fluminense no Rio de Janeiro, pela primeira vez nós nos sintamos parte dessa resistência, porque resistimos a uma pandemia. E essa felicidade de resistência, né, quando a gente chega agora e fala assim, cara, nós conseguimos, né, ou pelo menos estamos conseguindo, apesar de todo o efeito contrário dado por algumas figuras públicas de negar a pandemia, de negar a vacina, entre outras coisas, pela primeira vez nós tenhamos nos aproximado ao que é a luta de resistência. É lógico que essa aproximação que eu digo aqui não é nem comparada ao que se passou dentro das possibilidades da resistência do povo preto, mas pela primeira vez a gente olha e começa a entender esse sentimento do que é resistir, né? E por isso, esse ano, especialmente em 2022, foi fundamental as escolas de samba trazerem de volta essa questão do enredo da resistência, né? Algo que desde 2018 já vem num processo ali, né? A Mangueira passou por esse processo de trazer a história, né, não contada, os heróis improváveis, os verdadeiros heróis da nação. A Tuiuti veio com isso também, entre outras escolas, né? Você sempre vai ter uma ou outra escola trazendo essa condição. Só que em 2022 isso foi um movimento de maioria, né? Então todas as escolas vieram com isso, trouxeram esse movimento de resistência de volta. Inclusive a escola que veio falando do grande Paulo Gustavo, a resistência da comédia, né? O cara que faleceu por conta da pandemia, onde já poderia estar vacinado e não estava, por um movimento meio que irracional, anti-vacina, que o mundo passou, especialmente o Brasil, né? Então quando ele traz a figura do Paulo Gustavo, a figura da comédia, a figura do artista, aquele que nos dá o sonho, né? Não é o artista, a arte, a beleza da arte é aquela que faz com que nós possamos sonhar. Então, no momento de desespero, a arte faz com que a gente sonhe. No momento em que nós estamos na pandemia, é a arte que faz sonhar com um futuro melhor, né? Por isso que em governos totalitários a primeira coisa a ser atacada é o artista, é a arte, é o samba, né? Por quê? Porque são esses momentos culturais que fazem com que um dia a gente vislumbre melhoras, né? E um povo que não sonha com melhorias é um povo que se mantém quieto, passivo, né? Um povo que sonha com melhorias é um povo que se mantém ativo, que quer que essa melhoria aconteça. Então, o ataque ao Paulo Gustavo, o ataque à lei Paulo Gustavo, o ataque à comédia tem um porquê de acontecer. Assim como o ataque ao samba, a marginalização do samba tem o porquê acontecer. O samba enquanto núcleo de resistência, o samba enquanto cultura de resistência, é ele quem dá ao povo que ali e que faz disso a resistência, vislumbrar um futuro, vislumbrar uma perspectiva de estar no centro,
né? Então, quando vem, por exemplo, Elsa Soares, que em 2022 a cadeira da mocidade veio vazia, ao falecimento dela, quando ela vinha sentada no trono, ela vinha como uma figura central. Monarco, quando ele vem representado na escultura da Portela, ele vem como uma figura central. Né? Os três bambas da Mangueira vêm como uma figura central. A Grande Rio, falando de Exu, traz o negro, a cultura preta, a cultura africana como um elemento central. Né? E aí a gente pode citar aqui outros mais. A própria Mangueira, quando veio falando, né, da resistência desse povo, de Marias, Marrens, Marielles e Malês, vem com o povo negro sendo a figura central. Né? E atacar o samba, atacar esse tipo de enredo, é atacar a perspectiva desse povo ser um povo mais feliz, mais alegre e ocupar o lugar que a ele é determinado, que é o lugar de protagonismo. Né? Então, por que o samba é assim? Por que a escola de samba esse ano veio assim? Dentre várias perspectivas, eu trago essas duas. O resgate, tá? De você ter essa centralidade na cultura preta e esse encontro que poucas vezes se viu, de que o Brasil se encontrou um pouquinho com esse processo de resistência ao falar assim, nós resistimos a uma pandemia. Então a gente vislumbra o que é resistência e a felicidade de conseguir resistir, como o povo preto vem conseguindo resistir esse tempo todo. Né? Por isso que é importante a gente respeitar e reverenciar esse espaço de resistência que é a escola de samba, que é a instituição samba, que é a instituição sambista, que é a instituição mestre de bateria, presidente de escola. Por isso que é importante a gente reverenciar tudo isso, tá bom? Porque ali é um espaço de reconhecimento e é um espaço de formação de identidade. Beleza, galera? Obrigado, espero que tenham gostado. Até a próxima.